Nossa sétima aula, glória a Deus. Geografia Bíblica 1. Hoje nós estaremos trabalhando aqui a partir do capítulo 13, ou melhor, a partir do capítulo 11. Pretendo chegar até o 13 e a gente vai estar falando um pouco sobre esses assuntos tão relevantes. E na aula passada, inclusive, o pastor Johnny tinha feito uma pergunta, e eu não sei se é o acúmulo de informação, quando ele falou sobre os desertos e porque lá não é explorado, etc. e tal. Hoje a gente vai ver um pouquinho do um dos motivos porque essa região ela não é explorada. Então a gente vai estar no capítulo 11 falando de estradas e caminhos da Palestina. Já oramos, já pedimos a bênção de Deus, e agora eu gostaria de ler um texto bíblico, como é praxe, como é costume nosso, né? Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Êxodo 3:8. Êxodo 3:8. Como é praxe, nossas aulas são gravadas, para que nós possamos utilizar esse material entre nós ou nas futuras aulas. Quem achou o texto, pode ler para mim? Gênesis 3:8, Ou melhor, Êxodo 3:8. Êxodo 3:8. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Essa terra, como o texto sagrado diz, é uma terra boa, que mana leite e mel. Hoje a gente vai estar falando das estradas e dos caminhos, do clima e da geografia econômica, tudo aquilo que acontecia nessa região. E a gente conhece a história bíblica, a gente conhece a riqueza, que eram alguns lugares, a aridez, que eram outros lugares, e a relevância que tinha cada vale, cada monte, cada colina, em especial o Hermon. E a gente sabe do quanto Deus fez desse lugar um lugar próspero, para que a história da revelação do Senhor fosse fosse feita através dessa geografia desse povo ao longo dos séculos. Então, vamos lá para o capítulo de número 11, irmãos, no livro texto de vocês. Capítulo de número 11. Quero começar a ler aqui algumas coisas com os irmãos. A gente vai estar falando um pouco das estradas. Antes disso, eu até quero publicar aqui para vocês um mapa que mostra um pouco, não só da Palestina, mas aquele mundo que viviam os nossos irmãos no Velho Testamento. Quero mostrar aqui para vocês. Olha que interessante aqui. De compartilhar. A gente sabe da importância que era essa terra sagrada, mas a gente tem que lembrar que naqueles dias o mundo se resumia nesse quadro aqui. Deixa eu compartilhar esse mapa com vocês. Esse é um mapa de Strong que vai mostrar um pouco sobre o mundo nos dias bíblicos. Aqui, bem no centro, é Israel. Essa região abaixo é a África, iniciando aqui com o Egito. Essa outra região a leste é o Oriente Médio. Aqui é a Europa,
Então a gente vê que, na realidade, o mundo no Velho Testamento ele estava praticamente voltado a esses blocos. Aqui no centro, um pouco mais a oeste, é o Mar Mediterrâneo. Então, só para vocês se situarem, esse mapa é o mapa de Strong. É o mapa de Strong. Então, é super interessante, naquele aplicativo My Bible, ele vai mostrar isso e vai mostrar o que significa, por exemplo, né? Essa região, cada ponto. Então, é super interessante, porque quando a gente pega aqui o mapa de Strong, só para vocês terem uma ideia, essas regiões, deixa eu abrir aqui para vocês. Só um segundo. Eu não vou conseguir compartilhar, porque eu já tentei instalar esse aplicativo de Strong no computador e ele não é, ele é feito só para celular. Deixa eu abrir aqui, dar uma citação. Consegui achar agora o aplicativo. Mas deu para entender mais ou menos o que eu quis mostrar para vocês? Ficou claro? Uma segunda coisa que eu queria mostrar para vocês aqui era isso daqui. Hoje a gente vai estar falando de estradas e caminhos da Palestina. Só quero lembrar a todos, né? Esse mapa aqui é bem conhecido por todos, que é o caminho do êxodo de Israel do Egito a Canaã, né? Vai seguindo essa ordem crescente, saindo aqui de Ramassés, Tanis, cidade de Gozen, e aí eles fazem esse caminho para o Monte Sinai, aí depois eles vêm pelo deserto de Zin, voltam, passam de novo a Cades Barneia, retornam, e aqui eles têm aquelas batalhas contra o rei de Edom, Moabe, e eles ficam literalmente aqui, acampados, nessa região, esperando para entrar em Jericó, né? Então, como a gente está falando de estradas e caminhos, esse é um dos mais conhecidos por todos. Deixa eu mostrar um outro mapa aqui para vocês também, que é esse mapa do Império Assírio. Também tem... Estou mostrando esses mapas porque são impérios, tinham caminhos, tinham estradas, não tinha como você edificar um império sem ter rotas e sem ser um lugar estratégico. E aqui vamos ver agora o Império Babilônico. Todos esses mapas são de Strong, desse aplicativo My Bible. Império Babilônico, Império Medo-Persa. Agora a gente tem uma noção do tamanho do Império Medo-Persa. O interessante é que esses grandes impérios são sempre ali na mesma região, né? Interessante a centralidade da história, né? Sim. O que vai mudar um pouco vai ser o Império Grego e Romano, né? Uhum. Pouco, porque aí vai envolver... Sobe um pouco mais para a Europa, né? Exato, foge um pouco da região da Mesopotâmia, um pouco, né? Mas mesmo assim, olha, Império Romano. E aí vai um pouco mais, naturalmente, né, para a região da Europa. Mas sempre nessa região, né? O mundo sempre teve as suas conquistas, a história mundial está centrada aqui, né? Eu peguei aquele aplicativo Google Terra, e quando a gente começa, claro, o planeta ali não é igual, né? Mas quando a gente pega, por exemplo,
Deixa eu até mostrar aqui para vocês, não sei se está aqui, se está lá embaixo. Ah, está aqui. No mapa mundi, quando a gente abre, né, temos essa figura aberto numa folha. Então a gente vê abaixo a América do Sul, um pouco a leste a África, né? Aquela ideia da Pangeia, né, Felipe? Né? Que um dia era tudo unido. Mas quando a gente pega o mapa mundi e pega aquele programa Google Terra, e aí a gente pega e começa a virar, quando a gente vê o Pacífico atrás desse lado entre o Brasil e a África, a quantidade de água é imensa. Eu não sei se vocês vão se recordar, qual é o país que é bem conhecido, que está lá no meio daquele nada. Vocês lembram? A Austrália? Não, a Austrália está aqui, né? Na Ela está aqui, Oceania, né? É que eu ela não está tô na vendo, Oceania. eu não A consigo ver Austrália o ela está senhor. a Austrália. Você não está me vendo, né? Não. Tá, então era por esperar a apresentação. A Austrália está na Oceania, né? Ah, Mas na sim. realidade é que entre esse espaço de água tem uma água imensa até chegar na Austrália, né? Aham. No globo. A quantidade de água aqui nesse Pacífico é imensa, é quase não tem nem como comparar ao Oceano Atlântico, né? E lá no meio, por acaso, você vê, a gente fica brincando, né? Essa aula de geografia, ela é também pedagógica, porque eu também não sou dessa área, mas estou aprendendo com vocês. O Havaí. O Havaí está lá no meio, do nada. Ou seja, né, é tão curioso. Depois vocês olhem lá. Eu achei assim, muito interessante, porque confesso para vocês que eu tinha uma noção de que o Havaí estava como se fosse um pouco próximo de Cuba, um pouco mais para cima. Não, A tá lá em gente cima ali. está lá atrás, do outro lado, É, tá lá perto muito do diferente. Alasca, ali um pouco mais para baixo. É uma coisa assim, surpreendente, né? Então a gente vê assim, eu fico pensando, né? Enquanto o mundo ia tendo as suas conquistas, as suas batalhas, aqui nas Américas, outros lugares, no Havaí, né? Eu acho que só existia gente porque chegava lá perdido de alguma embarcação e aí a vida ia dando o seu rumo, né? Porque o foco da história mundial foi aqui, nesse contexto. Então, eu só quis mostrar um pouquinho aqui para você, só para a gente se deliciar, né, um pouquinho disso. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, então. Então, vamos lá aqui para a página do livro. A gente vai estar trabalhando agora as estradas, né, e caminhos da Palestina, porque o foco agora, a gente vai sair do macro e vai focar na Palestina. Vamos lá, compartilhar. Capítulo 11, Estradas e Caminhos da Palestina. Pode ler para nós, Felipe, por gentileza? Na Palestina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia dois tipos de estrada. O primeiro tipo é indicado pelas palavras orar e natib, que se referem a um caminho mais largo, mais regular, próprio para o trânsito de tropas com ou sem carro, tanto de guerra como comercial. Nem sempre o nome orar vem declarado. Afirma-se, entretanto, que certos povos possuíam carros, de onde se concluiu que esses carros transitavam certamente por orar. Como podemos constatar de Gênesis 45, 27, 46, 5, Juízes 1, 19, 19, 18, 1 Samuel 25, 20, 2 Samuel 6, 6 e Atos 8, 28 ao 31. O segundo termo hebraico para designar caminho era derek, não propriamente um atalho, um trilho, mas um caminho batido pelos pés dos homens e dos animais, principalmente de camelos. Esse vocábulo aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Derek pode ser simples caminho como em Salmos 119, 105 e Isaías 36, 2, etc. Mas pode aparecer como Derek HaMelech. Então, trata-se de um caminho real, como em Números 20, 17, 21, 22. Só uma pausa até aí.
Esse assunto das estradas, irmãos, e dos caminhos, podem ver que eles acabam virando adjetivos e substantivos, nomes, figuras de linguagem, mas, sobretudo, quando a gente pensa de uma forma geográfica, a gente tem que lembrar muito da questão da, da importância que havia. E eu me recordo nas nossas aulas do pastor Enéas Tonini, enquanto ele nos ensinava sobre o Novo Testamento, os romanos eles eram geniais sobre essa questão. O que eles faziam? Eles pavimentavam as rotas para facilitar as tropas para a batalha e para o regresso da sua volta a Roma, ou, no caso, aquela cidade romana. Então, os romanos eles sabiam que as estradas elas serviam como grandes artérias para irrigar as conquistas e para trazer também os despojos. Então, diferente de muitos outros impérios, os romanos fizeram uma contribuição singular no Império Romano, pavimentando e sedimentando o acesso, ora para a conquista, depois para o comércio, depois para a educação. Podem ver que eles foram tão geniais que eles fundamentam todo o Império Romano em cima da sabedoria dos gregos. Os gregos constroem as metrópoles, eles são quase considerados como os pais da democracia, os debates, o Senado, etc. E os romanos vão, então, em cima disso e potencializam, eles constroem o império deles naquilo que os gregos já eram bons. Os gregos eram bons na educação, eles deixam a educação. A língua grega já era uma língua difundida no mundo, eles não se envaidecem querendo, por exemplo, que o latim fosse a língua falada no mundo. Eles falavam em grego. Eles pegavam a discussão da democracia e eles ampliaram isso tudo. Até mesmo na questão religiosa, se pode ver que os deuses gregos são muito parecidos com os deuses romanos. Só muda os nomes, né? Eles não se importaram de mudar os nomes. O importante é que eles dominavam. E na questão de conquistas, por isso que a Bíblia trata eles como aqueles que tinham pés de ferro, que onde passam destruíam, né? Que era, no caso, o aço mais forte daqueles dias. O ferro vencia do ouro, vencia da prata e vencia do bronze. E por isso que a Bíblia, quando faz descrição da estátua de Nabucodonosor, mostrando que esse último império ele era de pés de ferro, mas tinha também artelhos de barro, ou seja, era fraco. E ele iria ruir, e essa estátua ruiria. Mas não ruiria simplesmente porque ela era fraca, porque aquela pedra de esquina que saiu de um lugar sagrado atingia esse pé e fazia com que essa estátua ruísse e um novo governo fosse estabelecido. Podem ver que o profeta Daniel, ao profetizar isso, já estava mostrando que viria um governo e um reinado que seria acima de todos, como até hoje a gente sabe que é o reinado de Cristo, que é o governo de Deus. Mas o Império Romano, no que se diz respeito às suas edificações, suas construções e às suas estradas, foram geniais. E na aula de geografia, o pastor Ernesto Tonini falava uma coisa importantíssima. Porque, irmãos, guardem isso. Mesmo que a gente esteja avaliando aqui a geografia, a economia, a cultura, a sociologia, nunca um filho de Deus tem que perder de vista que Deus ele continua no controle da história. Deus continua no controle da história. Nada acontece que Deus não tenha um plano e um propósito. E o pastor Enéas, ao falar das estradas romanas, ele dizia que Paulo, por exemplo, conseguiu evangelizar o mundo por causa dessas rotas comerciais, ora pelas estradas e ora pelos mares. Houve uma certa tecnologia, se assim a gente poderia dizer, de pavimentação, que fez com que o evangelho chegasse mais rápido em muitas cidades. Por isso que em algumas décadas,
o evangelho chegou tão facilmente em Roma. E depois Roma acabou sendo evangelizada. Então, assim, até mesmo, né, hoje a gente vai estar focando nas estradas palestinas, aqui o pastor Enéas está fazendo essas duas comparações, né, de orar natib e o outro que é esse termo derek, que já é mais para um caminho rústico, uma estrada onde passavam carroças, bigas, e a outra eram caminhos feitos pelos camelos. No meio de tudo isso, Deus teve o seu propósito. Mas mesmo com o domínio romano sobre Israel, mesmo com as pavimentações, com as vias sendo construídas, Deus também tinha um plano. Mesmo que a gente, num primeiro momento, não contemple Deus, Deus, em algum momento, vai fazer com que aquilo sirva para o Evangelho, para que vidas sejam salvas. Então, só lembrei desses detalhes, queria deixar aqui com vocês, para agregar na vida de vocês, tá bom? Tá bom até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Amém, pastor. Ok. Então, Felipe, tenha bondade, pode continuar. Essas estradinhas feitas por animais aí, a gente no trabalho de campo, a gente chama de carreiro. Carreiro? É, Por que carreiro? Me explica. o pessoal, o especialista que trabalha com mamífero, ele consegue identificar cara bom, né, de trabalho em mata. Geralmente são biólogos que no passado foram caçador, por exemplo. Então eles conhecem, pô, aqui é carreiro de paca, aqui é carreiro de cateto. Pelo jeito que tá o caminhozinho, de que forma estão dispostos, né, a vegetação, a gente chama de carreiro. Ou seja, é uma estradinha que o animal sempre utiliza para se locomover dentro da mata, né? Porque geralmente esses animais saem à noite, então Poxa, eles criam caminhozinhos que eles conseguem detectar através do cheiro, através do jeitão que tá o caminho, né? poxa, muito legal. Isso me fez lembrar, Felipe, da história do rato do mato. Eu já É, peguei, eu não sei se você lembra do o rato do mato. musaranha, se eu não me engano. É Eu o não preá, lembro, é o preá. não, é um rato do Eu lembro mato. do senhor ter falado. Eu vi certa ocasião na Discovery, era um embate de animais, né? Então, era levado mais ou menos assim: quem vai vencer esse embate? A águia ou o rato do mato? É óbvio, Uhum. né? É óbvio que a gente pensa, né, Gil, que é a águia. Como que um rato vai vencer? Mas esse rato do mato é um tipo de rato de alguma região, não me recordo muito bem. E aí, o que que ele faz? Todos os dias, ele tem ali o habitat dele de alguns metros, e todos os dias ele tira as folhas do caminho, os gravetos, qualquer coisa. E ele fica fazendo essa faxina, sabe? Parece bobeira, né? E ele vai passando por todos esses caminhos quase que religiosamente, a via sacra dele. E o que acontece? Quando vem uma águia, uma ave de rapina, e de repente ele nota que ele vai ser emboscado, ele começa numa corrida violenta. Só que por ele pertencer àquele habitat de alguns metros, ele decora todos os caminhos. Todos os caminhos e trilhas e acessos ele decora. E por ele limpar, então na hora da ave dar o bote nele, ele pressente aquela chegada e ele pega um atalho. E aí a Discovery falava, o rato do mato ganhou. Aí eu preguei uma mensagem mostrando, né, a importância de não termos atalho na nossa vida, prejudiquem os nossos acessos. Às vezes a gente é tão pequenino, mas quando a gente deixa o caminho limpo, inimigo algum detém a gente, né? Então, só fazendo, isso seria o carreiro, né, Felipe, como você disse, é o carreiro do rato. É o carreiro do rato. Interessante, aprendi mais um, Legal, interessante. né? Então, fale, filhote, leia para nós aqui, mais um pouquinho. Hum. Dentre os termos estrada, caminho e vereda, a palavra caminho é a que mais aparece na Bíblia. Estrada é larga e caminho é estreito. Mateus 7, 13 e 14 estabelece a diferença. Geograficamente, Israel estava plantado no mundo antigo entre duas superpotências da época, Egito no ocidente e Mesopotâmia no levante. Essas potências disputavam a hegemonia do mundo e lutavam
Israel era o caminho inevitável para as grandes disputas. Joia. Só mais um pouquinho aqui, pode continuar. As estradas e os caminhos, além do significado bélico, constituem um meio de comunicação entre um povoado e os outros, entre duas cidades, entre dois países, entre continentes. Com elas se estabelecia o intercâmbio espiritual, cultural e comercial entre os povos. Os romanos, com propósitos militares, construíram muitas estradas, algumas até mesmo mecanizadas. Dessas ainda restam trechos na Ásia e em Roma, como a Via Ápia, a estrada por onde Paulo entrou em Roma, pela direção que tomavam e pelo curso que seguiam as principais estradas de Israel eram: Só pode citar e ler a primeira frase. Via Maris. No hebraico, Derek Hayam saía de Damasco e se dirigia a Ptolemaida, no Mediterrâneo. Até aí. Uhum. Agora, Estrada do Centro. Eram, na verdade, duas estradas. Uma saía de Jerusalém e se dirigia para o sul, passando por Belém, chegava em Hebrom. Aqui se bifurcava. Um ramal descia para Gaza e alcançava a estrada da costa. Por aqui desceu o eunuco da Etiópia, evangelizado por Filipe, em Atos 8, 26 e 40. O outro ramal seguia para Berseba, chegando a Eilat. Agora eu queria que você lesse essa outra frase aqui, porque a gente vai lembrar de vários episódios super interessantes nesse contexto. Qual a outra? outra estrada do centro saiu. A outra estrada do centro saía de Jerusalém e seguia para o norte, passando por Betel, Siquém, Citópolis, Bet-Sean, Cafarnaum, até encontrar-se com a Via Maris. Em Bet-Sean, cruzando o Jordão, unia-se à estrada do leste. De Siquém saía um ramal para Cesareia, passando por El-Ganim. Esse caminho serpeava pelos montes. Jesus palmilhou essa estrada pelo menos 3 vezes. Veja João 4:3, 4:43, Lucas 9:51, 56, 17, do 11 ao 19. Os judeus que iam de Jerusalém evitavam esse caminho devido à inimizade com os samaritanos. O Senhor Jesus, entretanto, ficou acima desse ódio racial. Era esse o ponto. Esse caminho que ligava ao norte, ele é contundente no Novo Testamento, porque os judeus tinham aquela aversão tão grande aos samaritanos que eles faziam questão de dar uma volta imensa. Mas eles não passavam pela Samaria. Não passavam. Eles tinham um ódio assim absurdo, e eles não cediam por nada sobre essa questão. Nesse livro, né, que é o livro de vocês... Opa, o pastor Johnny chegou. Nesse... Graça e paz, pastor Johnny. Graça e paz, pastor Johnny. Pastor Rai, graça e paz, Felipe, Gil, desculpa o atraso. Fica tranquilo. Paz, mano, as estradas estavam... Paz. Rapaz, hoje na Rodoanel, terrível, terrível. Bastante. A gente está falando das estradas aqui, é por isso. Capítulo 11, tá? Livro-texto. Obrigado, combinado. Eu vou parar a apresentação aqui e vou mostrar uma foto para vocês. No livro de vocês não tem, mas no meu tem uma foto bem simples, mostrando as principais estradas da Palestina. Tá? Então, só para conhecimento de vocês e para o registro. A bifurcação, ele faz bem ali na Mar da Galileia, né? Ele cita de uma bifurcação dessa estrada do centro, né? Sim, sim. Ela vem do norte e bifurca ali em torno do Mar da Galileia e desce, né? Mas você vê que, por exemplo, para muitas pessoas, essa questão de passar aqui pela estrada do centro era a questão mais odiosa de todos, porque eu dou a volta pelo litoral, dou a volta pela Transjordânia, mas eu não passo entre os samaritanos. Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus piedosos, os mais ortodoxos, ao amanhecer,
eles se dirigiam aos montes de Samaria, levantavam as mãos e praguejavam todo tipo de maldição. Isso daí era um hábito entre os judeus mais piedosos e ortodoxos daqueles dias. Você vê como o nosso mestre lidou, né? Ele faz questão de dar os principais ensinos sobre compaixão, o grande mandamento, usando a figura de quem? Do samaritano. Prega para uma samaritana, demonstra que a salvação veio do judeu. Perceba como Jesus, hoje, quando nós lemos essas histórias, elas não têm tanta relevância, porque a gente sabe que a gente tem que amar o inimigo, tem que ser solidário com o imigrante, mas, na realidade, o contexto em que Jesus estava ensinando isso era como se hoje um judeu, um rabino, hoje ortodoxo, fosse levantado entre o povo judeu, fosse considerado um grande rabino, e esse ortodoxo, hoje, começasse a falar sobre amar árabes e palestinos. A mesma comparação, mesma comparação. Quando a gente hoje entende o conflito entre os palestinos e os árabes, juntamente com os árabes contra os judeus, e essa rixa que não tem fim, era mais ou menos isso que Jesus vivenciava nos seus dias com o seu próprio povo, entre eles e o samaritano. Por isso que os samaritanos construíram um templo, também no Monte Gerizim, tinha o seu culto, porque você é rejeitado hoje, você é rejeitado amanhã, você é rejeitado, chega uma hora que você fala, gente, fica aqui mesmo. Vamos seguir a Deus do nosso jeito, já eles não querem, né, nos incluir, então, e o mais cruel de tudo, né, porque pensem vocês, irmãos, o que é a nação de Israel? A nação de Israel é quando Deus levanta um homem, que é o Abraão, mas de Abraão ele foi bênção para muitas nações, e muitas dessas nações voltaram, e outras nações foram incluídas no povo judeu. Olha que loucura, né? O povo judeu é um povo misto na sua história, né? Pode ver, eles saem do Egito, e eles levam o populacho, chegam em Canaã, eles têm moabitas, eles têm cananeus, depois eles recebem pessoas de outras nações e vão se misturando. E, de repente, um grupo se sente melhor do que os seus próprios co-irmãos. E cria uma rixa assim, quase que histórica, né, entre eles. Então, essa estrada aqui, ela é muito bem... Nas mensagens de vocês, nos estudos, explorem muito isso. E tentem fazer essa contextualização. Como eu acabei de dizer. Hoje seria como se o maior líder rabino entre os judeus levantasse e falasse assim, eu quero convidar aqui um líder palestino para jantar na minha casa e para dizer que nós precisamos amar eles. Meu Deus, ia abalar o rabinato, né? Mas foi isso que Jesus fez. E é nisso que eu quero dizer, Jesus ele não tinha medo de ir na contramão, né? Então, quis dar um destaque aqui. A Estrada da Costa, né? Pode ler para nós, Gil. Estrada da Costa seria toda essa região. Leia para nós. Estrada da Costa. Saia do Egito, de um dos pontos da fértil região do Delta. Seguia por uma região deserta, tanto como 120 quilômetros, e atingia o Mediterrâneo, na altura de Gaza. Continuava pela costa até Ascalon, Jamia, Jope, Cesareia, Tolemaida, Tiro e terminava em Sidom. A primeira parte, entre Dá uma Egito... pausa aí, por gentileza. Na realidade, ele ia margeando a costa marítima. Era uma estrada, como hoje nós temos a nossa Rio Santos, como outras estradas que estão sempre na costa do mar. É uma boa referência para se peregrinar, né? Sempre tendo o mar ao seu lado. Pode ler. Pode ler, Gil. Mas essa Sim. parte até Êxodo. A primeira parte, entre Egito e Gaza,
é chamada na Bíblia de caminho da terra dos filisteus. Êxodo 13:17. Era uma estrada preferencialmente militar. Por isso Deus não permitiu que seu povo seguisse tal caminho. Nele estava a guerra. Por essa estrada passaram exércitos egípcios, assírios, babilônicos, sírios, romanos, sarracenos e franceses. Tá bom até aí. Então, assim, era uma estrada muito conhecida e muito importante naqueles dias. Esse seria o caminho mais rápido para Israel entrar em Canaã. Mas como tudo, aquilo que eu disse há pouco, antes do pastor Johnny entrar, tudo Deus tem um plano, tudo Deus tem um propósito. Nada acontece que Deus não tenha um desígnio. Lembra naquele mapa que eu mostrei há pouco? Vou abri-lo novamente. Né? Que foi o caminho de Israel. Aqui, eu vou compartilhar. O senhor falou uma coisa sobre essa estrada da costa nos remeter a Rio Santos. Como as nossas terras são ricas, né? Porque as referências que a gente tem no Brasil, seja a Rio Santos que o senhor mencionou, em Minas Gerais, aquelas montanhas, vales e etc., dá uma clareza de entendimento para nós, né? Sim. Então essas referências são legais. São legais. A gente começa... E assim, sabe, pastor Johnny, como aqui, né, vamos supor que nós tivéssemos uma formação de geografia. Todos nós, eu como professor e vocês como aluno, tivéssemos já uma base, a gente estivesse estudando só, fica mais fácil, mas a gente está aprendendo junto, né? E, então é gostoso a gente ter essas visões panorâmicas, entender bem, mergulhar um pouco na história, porque vai sedimentando esse conhecimento e a gente aprendendo de fato, né? A gente nunca mais esquece. Ó, eu abri aqui o mapa, né? Seria mais ou menos esse caminho. Ao invés dele sair daqui do Egito, ó, tá vendo? Seria esse caminho aqui, ó, beirando o mar Mediterrâneo. Para que vai dar? Para que vai passar? Ó, desce, passa pelo Mar Vermelho. Primeiro Deus complica, né? Deus gosta de complicar as coisas, né? Não é assim, até na nossa vida, irmãos? Não, a gente converte, aí parece que vem uns capeta, pelo amor de Deus, só complica o negócio. Eu mais vou para a igreja, a coisa pior fica, da estrada do povo de Deus, saindo, né, peregrinando, olha quanta volta eles deram, irmãos. Eu não tenho noção aqui em quilômetros, né? Eles estão aqui, eles vão para o deserto desertozinho, dão uma volta tudo de novo. Volta e aqui para, e volta, e roda e tal, e fica aqui, praticamente quase de frente para Jericó. Pelo amor de Deus, não era mais fácil pegar aqui, ó, uma tangente aqui, acabou, chegou, tá lá. Mas é o plano de Deus na nossa vida, né? É o plano Mas tem de muita Deus. lição, né? E São aí 40 anos nesse caminho, que nem o senhor falou, não é um caminho fácil ali em cima, né? Você fala, puxa, mas por quê? Primeiro a gente tem toda a murmuração do povo, mas Deus tá... Primeiro que são caminhos de milagres, né? Logo que você sai do Egito, um mar se abre na tua frente, é algo inexplicável. Por isso que Deus complica. E por isso Porque que são Ele caminhos complica de na nossa milagres, vida, né? Ele complica para mostrar que é Ele. Ele dificulta para que a glória seja dele. Agora, Fê, você falou uma frase super legal, caminhos de milagre. Mas, irmãos, aqui fazer uma pergunta. Qual foi o maior milagre de todos aí? Não só de entrar em Canaã e tal. Qual foi o maior milagre aqui desse episódio com Moisés, no Egito, com esses 40 anos? Qual? Acredito que o mar, né, se abrindo, talvez. Tá. Pastor Johnny e Felipe. Deixa eu pensar um pouco mais aqui, peraí. Puxa, vocês vão falar assim, pelo amor de Deus, está diante de mim, eu não... Foi o que eu pensei, acho que é tão óbvio que eu não vou conseguir ver. Eu não sei, né? Eu pensei outra coisa bem diferente do que ocorreu nesses 40 anos de deserto, né? Mas durante esses 40 anos foi escrito o Pentateuco, ou seja, as escrituras estavam sendo produzidas nesse caminho de 40 anos aí, né? Bingo, filho.
A revelação escrita. O milagre está na nossa mão hoje, por conta desses 40 anos escrita. Aí. Começa a revelação escrita. Glória a Deus. Pode ver que Deus separa Moisés, manda ele ir, e quando passa pelo Mar Vermelho, que entra no deserto, o que Deus diz para ele, escreve Moisés. Só que antes de Deus escrever, a inauguração da revelação escrita, eu já dei isso, o Felipe sabe disso. Quem começa a fazer a revelação escrita? O próprio Deus, né? A tábua dos 10 mandamentos. Você vê? Ele dificulta para mostrar que é glória dele. No Sinai, ele chama Moisés, registra com o próprio dedo dele os 10 mandamentos, decálogo. Quando Moisés desce, o povo está lá adorando bezerro, né? E Arão lá, né? No carnaval. E também Moisés quebra, né? E aí, o que acontece? Logo na sequência, Deus diz o quê? Escreve tudo, Moisés. Escreve tudo. E aí ele escreve não só o momento dele, mas ele escreve desde o início de todas as coisas. Ou seja, um novo momento acontece na história do povo de Deus e da revelação de Deus. Porque tinha a revelação oral, onde Deus se mostrava e se mostrou para os antigos, depois de Adão até Noé, e depois até Abraão, e de Abraão, Isaac e Jacó, até Moisés, era a revelação oral. Deus falava com eles. E agora vem uma nova era, que não é a era apenas da lei, mas vem a era da revelação escrita. Então isso é genial. Então Deus dificulta para realmente perpetuar, porque aqui vai dar a base para toda a revelação escrita até o último texto escrito pelos apóstolos. Genial. Então fala, alguém ia comentar sobre alguma coisa do bezerro? Aí depois vem os católicos tirar uma com a gente, protestante, falando que nós acreditamos que a Bíblia caiu do céu com capa e zíper, né? Que a gente fala que é só as escrituras, olha aí o tempo que as escrituras vêm sendo escritas. A gente não acredita que a Bíblia caiu pronta. Pelo contrário, ela foi produzida. Hoje nós temos ela pronta nas mãos. A gente não tenta acrescentar e nem tirar nada dela. É que essa é uma maneira de satirizar a gente, né? Para quem conhece um pouquinho, né, da história da revelação, fica quieto, né? Fantástico, né, irmãos? Então, assim, Deus dificulta... E vem cá, pastor Johnny, Deus dificulta no ministério ou não? Né? É a vida, irmãos. Gil, Felipe, é assim. E nisso, irmãos, é Deus sendo glorificado na nossa vida. A gente está aqui num processo. A gente é só coadjuvante num processo. E a gente não sabe do amanhã. E isso que me fascina na história do povo de Deus. Por isso que talvez eu seja... me perdoem a palavra, mas eu sou tão apaixonado pela história desde os reformadores para cá. É apaixonante, irmãos. Lutero para cá, esses puritanos, esses reformadores, esses avivalistas, é apaixonante. Eles não estão preocupados com as coisas do mundo, eles não estão preocupados com as correntes, eles mergulham nas escrituras, querem viver as escrituras, e não se importam com o que dizem as teorias, os teoremas, não se importam de estar agradando milhões, eles querem viver o Cristo ressurreto na mesma semelhança daquela igreja primitiva. Isso é apaixonante. Então, assim, Deus está no controle, né? A gente não está hoje escrevendo uma nova revelação, mas a gente está dando vazão para a revelação. A gente está mostrando a grandeza. Só isso que eu acabei de falar aqui para vocês, dessa peregrinação, desses 40 anos, dessa compreensão, é um tesouro para a nossa vida. Né? Então, prosseguindo, irmãos, prosseguindo aqui. Pastor, só para lembrar, se eu não me engano, nessa volta que eles dão ali no monte ali, que eles sobem e retornam para o mesmo ponto, se não me engano, só ali foram 38 anos dessa... Sim, é muita coisa. E detalhe, né? A coluna de nuvem, a nuvem e a coluna de fogo não andava assim que nem a gente, né? Essa pressa toda, né? Não, o sacerdote tinha que estar totalmente, né? Consagrado
domingo de manhã, porque podia a nuvem mexer, mas passava 10 anos e a nuvem mexia. E aí o filhinho chegava, papai, a gente não vai fazer nada, não, filho, a gente está fazendo algo, a gente está orando, está cuidando do povo, estamos fazendo a nossa parte. Vocês entendem como Deus vai na contramão da nossa vida, né? Eles esperavam Deus mover. Como o Felipe falou, são muitos anos. Cada locomoção, quando a gente começa a pegar, por exemplo, o livro de Números, Deuteronômio, é muito forte, né? Não é tão... Né? Sai daqui, vai para colar, já passa. Não, Deus tem pressa, Deus tem pressa. E é a impressão que temos, né, quando lemos, né, o pastor? Essa fala é muito interessante. É por isso que a gente tem que... Aquilo, sabe? Ontem eu preguei sobre Neemias, Gil. Algumas quartas-feiras, quando eu prego, eu estou trabalhando sobre Neemias. Quando a gente vê, né, Neemias reconstruindo as muralhas, 52 dias, um milagre. Mas para construir o templo, levou quase 20 anos. O povo fica 70 anos lá na Babilônia, enriquece, viu? Detalhes, viu? O povo lá sofreu, passou perseguições, mas com a gestão de Daniel, eles foram muito honrados. Podem ver que tem a gestão de Daniel, depois tem a gestão de Esther, né? O povo se tornou nobre. O povo não estava perdido. E agora eles voltam, e quando eles voltam, eles regressam com certo poder, mas não conseguem ter êxito. Por quê? Porque é batalha, é luta, são inimigos. E eles tentam reconstruir um templo muito mais tímido e não conseguem. Passam 20 anos penando. Deus tem que levantar profetas, em especial Ageu e Zacarias, e ainda passam quase 70, 80 anos, depois de tudo, para vir Neemias, para reparar as muralhas, as portas, estava tudo aberto, tudo esgarçado, tudo arrebentado. A gente não tem uma noção, né, da história. E aí um copeiro, cheio de Deus, cheio de compaixão, ele propõe no coração, não, eu vou fazer isso. E ele faz isso. E quando ele vai para lá, ele faz essa empreitada e luta ferozmente, em 52 dias ele arruma a casa. É um milagre, porque era uma empreitada grande. Mas, assim, a gente não tem noções, gostoso, por isso que estudar mexe com o nosso coração, sacode a nossa vida, né? Quando a gente muitas vezes participa de uma igreja durante 5 anos, a gente fala, poxa, já estou aqui há 5 anos, não fiz nada. Ô, irmão, você está adorando a Deus em 5 anos, você está glorificando a Deus em 5 anos, você está orando pela sua nação em 5 anos. Você não fez nada, então abre os olhos para o mundo espiritual. Será que não é nada? Você entendeu? Muitas vezes a gente acha que não fez nada. Não, a gente pregou o evangelho, a gente lançou a semente, a gente fez a obra. Quem disse que não fez nada? Só de eu estar orando pelo meu irmão, de levando uma palavra, pastor, isso é só manutenção da fé. Meu irmão, é só manutenção da fé? Será que é só manutenção da fé? Quem me garante que eu não estou treinando os grandes evangelistas do futuro? Que eu não estou preparando as novas gerações do futuro? Quem me garante que eu não estou sendo esse? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isso é legal para apaziguar o nosso coração dessa ansiedade desse mundo, que pode ver, a gente acaba tendo tanta ansiedade do mundo dentro da igreja, né? Querendo fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. E quem disse que é para a gente fazer tudo? É para a gente orar muito, é para a gente jejuar muito. E o fazer vai acontecer. Né? Pode ver que os critérios de Deus são diferentes dos critérios do mundo, né? Então é interessante. Bom, eu sei que já fui até para aula daqui de teologia pastoral, né? Mas vamos embora. Vamos voltar para a geografia. Estrada do Leste. Leia para nós, pastor Johnny. Estrada do Leste. Vamos lá. Saindo de Jerusalém, cruzava o vale de Cedron, subia o Monte das Oliveiras, chegava a Betânia, descia para Jericó, atravessava o Jordão, no passo natural da altura de Betânia, de além Jordão. Subia os montes de Galaade, passava por Filadélfia, a primitiva Rabá de Emon, e continuava até Damasco, serpeando pela Decápolis. Em Filadélfia... Até aí, só um minutinho. Okay. Até aí, deixa eu tentar mostrar aqui no mapa para vocês mais ou menos o que era isso. Deixa eu aumentar aqui. Seria
esse caminho, irmãos. Saía aqui de Jerusalém, estou vendo Jerusalém aqui, onde está o meu mouse? Descia aqui pelo Vale do Cedron, passava por Betel, chegava em Jericó, cruzava o Rio Jordão, e aí chegava aqui numa região que hoje é tipo Pérea, e ela ia por aqui assim, subindo até Damasco. Damasco estaria aqui em cima, como se Damasco tivesse, vamos supor, aqui está o Monte Hermon, Damasco estaria aqui. Então, essa estrada fazia esse caminho. Ela vinha, por isso que é chamada Estrada do Leste. Ela cortava. Pode continuar lendo, pastor Johnny. Perfeito. Em Filadélfia, Pérea do norte do Novo Testamento, um ramal seguia para Gerasa, Pela, Betábara e no sul do lago de Tiberíades, por um passo natural. Atravessava o Jordão e penetrava na região da Galileia. Era o caminho perlustrado pelos judeus que iam da Galileia para Jerusalém. O Senhor Jesus... Só uma pausa. Pois não. Ele fazia, quando ele chegava aqui no Hermon, ele voltava. Ele voltava e ele passava entre o Mar da Galileia, lembra daquele outro mar, o Meron? E passava entre eles e chegava na Galileia. Então, assim, era esse caminho. Era um caminho longo, mas fazia um caminho bem extenso. Pode continuar a leitura, filho. O Senhor Jesus palmilhou esse caminho inúmeras vezes. Foi também pela estrada do leste que Paulo e seus companheiros possivelmente seguiram para Damasco para perseguir os cristãos, Atos 9. E foi onde o apóstolo se encontrou com o Filho de Deus. Possivelmente. Olha que fantástico, né? Estava indo para Damasco. Possivelmente foi em algum lugar por aqui que o sol da justiça brilhou mais forte do que o sol do meio-dia. Glória a Deus, né? Irmãos, quando vocês tiverem um tempo, ouça uma mensagem que eu preguei no nosso primeiro culto pela manhã. Eu falei assim, onde tudo começou. Onde tudo começou. É de domingo? Foi, domingo pela manhã. A gente mudou o culto para domingo pela manhã. Foi o nosso primeiro culto de domingo pela manhã. E agora o nosso culto, eu não sei se vocês sabem, está sendo domingo pela manhã. Inclusive o Flávio estava conosco domingo agora. Que legal. Eu ia fazer uma visita. A minha mensagem foi assim, onde tudo começou. E aí eu preguei, eu usei a vida de Paulo como exemplo, e aí eu disse, onde tudo começou na vida de Paulo foi na estrada de Damasco, né? E aí eu disse 2 grandes começos na vida de um filho de Deus. O primeiro começo é aquele que é da vertical, onde a gente nasce para Deus. E o segundo grande começo é onde Deus alinha a nossa vida aqui nessa horizontal, na Terra. É onde Ele alinha a nossa vocação. E aí eu falei, e agora vamos para o segundo grande começo, ou na vida de Paulo entre nós, que é aonde? Na igreja de Antioquia da Síria. A síntese da minha mensagem foi essa. Aí eu trabalhei da seguinte forma, que todo cristão piedoso que se mantém crescendo, ele tem 2 grandes começos. Um para Deus e outro para o ministério. Em algum momento da nossa caminhada, Deus alinha o nosso coração. Mas Ele nunca alinhará na horizontal se a gente não foi alinhado na vertical. Né? Fantástico. Então, assim, estava muito cansado aquele dia, as ideias eu não consegui traduzir tudo que estava no meu coração, mas eu achei que a mensagem foi muito boa. E, assim, até dei meu testemunho, né, que um dia eu me converti lá na Zona Norte, ali foi o meu primeiro começo. E aqui na Igreja Batista Missionária em Ferraz, para mim, é a minha Antioquia da Síria. Foi onde Deus alinhou a minha vida, no ministério. Então, assim, pode ver, todos nós temos isso. E Deus não para por aí, né? Pode ver que Paulo começou ali, e o que aconteceu com Paulo? Só vai aumentando, né? Porque a obra de Deus é assim, ela nunca nos tira nada, ela só nos acrescenta. Então, fica aí uma dica. Aqui Paulo, né, fez esse seu grande encontro com o Mestre. Tá bom, meus irmãos? E aqui vem, por último, os caminhos secundários. Tá bom? Além dos já citados, que são os mais importantes, havia caminhos secundários de curta distância e não muito percorridos, como o que saía de Anatote, o de Jericó a Gabaon,
de Jericó a Ai, Betel, o de Tiro a Cesareia de Filipe, da Transjordânia, o do Sinai, que foi Moisés, o do Sinai foi o que Moisés seguiu do Egito até o Mar Vermelho, e aí concluímos essa parte. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Não, só é curioso, a gente tem mania de ler as escrituras e achar que o Senhor Jesus saiu daqui e foi para ali, ele foi em 10 minutos, né? Nos meus trabalhos, né, em campo eu costumo andar muito, né? Então eu já tive trabalhos onde eu tinha que todo dia andar 10 quilômetros. E eu fico pensando, esses caminhos que os nossos irmãos faziam, né, na história. Não só a Palestina é pequena, né? Mas mesmo assim, a pé ou mesmo a cavalo, era uma caminhada Significativos. significativa. Por Ainda mais isso, pelos terrenos que eles andavam e pelo tipo de clima que é essas regiões aí. Olha, e isso que você fala, Felipe, retrata, sabe do quê? A gente acaba se confrontando com uma coisa muito simples e óbvia, mas é muito forte. Hoje, quando um crente reclama de ir para a igreja, que está cansado, sabe? Por exemplo, eu não vou. Hoje a gente tem essa facilidade da, da internet, das redes sociais, é muito bom. Mas pensa, né? Qual que é o lance maravilhoso e especial em fazer a obra de Deus? É que você se dispõe integralmente. Não tem como fazer a obra de Deus só por exemplo, só por intenção. Tem que ter ação. Jesus teve ação, os profetas tiveram ação, os cristãos e os seguidores de Jeová precisaram ir ao templo, precisavam ir à sinagoga, ação. E hoje também, pode ver, mesmo no meio de toda a tecnologia, mesmo no meio de todo conforto que a gente está tendo conforto aqui. Eu precisei ter uma ação, vocês precisam ter uma ação. Ou seja, a obra de Deus pode mudar o contexto, pode mudar o terreno, o clima, né? Pode ter, mas sempre precisa de pessoas, como você bem mencionou. Jesus é o grande exemplo. O que era evangelizar numa cidade? Era andar 10 quilômetros para chegar lá. Então, isso desafia o nosso coração para que a gente saia da zona de conforto dizendo, meu Deus, puxa, eu tenho que fazer a obra. Não, não necessariamente só de andar, mas dessa disposição do coração. Porque naqueles dias, fazer a obra estava ligado diretamente ao translado, à ida, mas nem todos eram profetas ou apóstolos. Havia uma quantidade enorme de pessoas que eram só discípulos. Eles sofriam, então eles tinham que ser fiéis, fugindo, deixando tudo. O translado sempre vai acontecer. Sair da zona de conforto sempre vai acontecer. Isso é muito forte, isso é muito lindo, né? Então, beleza, meus irmãos? Vamos agora para o clima? Climas da Palestina? Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação e vamos começar o clima, tá bom?